Senhores, estamos aqui em mais essa viagem para a gente falar desse livro aí que vocês já viram na thumb, né? Sem segredo nenhum. O mesmo de sempre, de Morgan Housel. E por quê? Antes de eu começar a falar, eu quero dizer para vocês que eu já pensei. Eu comecei a ler o livro e falei, nossa, esse livro é bom, preciso falar dele. Aí chegou no final do livro e eu pensei, nossa, mas não falou o que desse livro? Parece o mesmo de sempre, entendeu a lógica? Parece meio senso comum, assim. E aí eu reli o livro e cheguei na mesma conclusão. Mas o Morgan Housel, eu tenho que dar isso pra ele escreve muito bem, né? Quem já leu a Psicologia Financeira, por exemplo, ficou famoso, né? Alguns falaram que ia ser maior do que o Pai Rico, Pai Pobre. Eu não sei se chega a tanto, eu li, é muito bom mesmo. Inclusive, não sei se eu já fiz um vídeo dele, preciso fazer um vídeo desse livro, mas é muito bom, né? E esse outro, Morgan Housel, também é muito bom. Realmente, ele virou um cara que, assim, o que ele escrever, eu vou ler, né? É igual o Mark Manson. O Mark Manson é assim também. O que o Mark Manson escreve, eu leio. Se é bom, se é ruim. Quer dizer, geralmente é bom, né? Por isso que eles ganharam essa. Enfim, tem alguns autores que são assim, né? Inclusive, tem essa brincadeira, né? Que a pessoa que quer ser escritora, ela fala: um dia eu quero que na capa do livro a maior coisa que esteja escrita é meu nome, né? Igual você vai ler, por exemplo, qualquer coisa do Gabriel Garcia Marques, né? O nome dele é metade da capa. Depois vai ter o título em algum lugar pequenininho, né? Quer dizer, pô, não interessa o que que é, né? Foi escrito pelo Gabo, né? Pelo Gabriel Garcia Marques. Se você não lê, você tá maluco, né? Enfim. O Morgan Housel, no meu hall, ele tá virando um cara assim, tá? Um cara que realmente ele escreve muito bem. Todos os livros dele, ele passa mensagem contando várias histórias para chancelar isso. Então, isso para mim ganha uma credibilidade. E mais uma vez, por isso que o livro passa esse sentimento de ser tão bom, apesar de você ler e ser o mesmo de sempre, né? Inclusive, em vários capítulos ele fala, né? Ele gosta de retomar o título no final do capítulo, né? Tipo, ele conta uma coisa óbvia, e aí ele fala o mesmo de sempre, né? O que que é o mesmo de sempre no final das contas? E por que que eu acho importante falar desse livro, tá? Tem várias mensagens, né? Então, ele começa falando de risco, né? Que, pô, o risco é o que a gente não vê, né? E aí, cara, tem por um fio também, né? Quer dizer, que a gente que a gente não pode tomar riscos também desproporcionais, né? Porque o Primo Rico fala muito disso, né? O risco da ruína, ele fala, né? Quer dizer, cara, você não pode tomar um risco que vai te botar tudo a perder, né? Flávio Augusto fala disso. Flávio Augusto fala, cara, eu sou empreendedor, assim, eu sou alucinado por correr risco. Mas tem três riscos que ele não corre. É o risco de ser preso, né? E aí já tem outra regra dele que é não fazer negócio com políticos. E assim, nada contra quem faz, né? Tem muita gente honesta que vende para político, mas ele escolheu não seguir por esse caminho. Então não faz negócio com político, né? Ele não corre o risco de ser morto, por exemplo. Então esse é um risco que o Morgan Housel correu. Ele conta no livro do dia que ele saiu para esquiar com os amigos dele, né? E aí eles foram esquiar nas pistas não demarcadas, né? Nas pistas que seriam mais perigosas, que eram proibidas naquela época. E cara, você tá julgando aí, mas pensa que você nunca fez isso mesmo? Você nunca foi numa praia que, tipo, só pode nadar até aqui, você foi um pouco mais além? Cara, eu lembro de algumas vezes que eu corri riscos assim desproporcionais, né? De eu estar numa praia escalando umas pedras assim e, cara, eu senti que eu tava perdendo o equilíbrio ali. Se eu perdesse o equilíbrio mesmo, eu ia cair de uma altura meio alta. Eu já pulei de cachoeiras quando eu era mais novo. Que mais? Eu já quis fazer uma trilha sozinho de bicicleta. E aí, cara, eu desci um morro tão inclinado, né? Na hora de subir não tinha como subir
com a bicicleta, né? Tive que subir empurrando ela pra chegar na cachoeira lá. E na hora de descer, eu olhei aquele morro e falei, ah, não vou descer a pé de novo, né? E, enfim, eu tava sem freio, né? Não é que eu tava sem freio, mas a descida era tão inclinada que meu freio era como se não tivesse funcionando, né? Enfim, eu já corri alguns riscos desproporcionais assim quando era novo. E, cara, talvez seja coisa de moleque isso mesmo, mas. Mas. Entendeu? Poderia ter perdido tudo. Poderia ter perdido, na verdade, a única coisa, né? Que é a nossa vida. No caso dele, ele conta que. Pô, ele meio que. Sabe, ele esquiou com os amigos e tal, mas chegou uma hora que ele falou: ah, cara, tô cansado, vou pro hotel e tal. E os amigos deles não voltaram naquele dia, né? Eles estavam em quartos separados, então ele não reparou assim. No outro dia, a mãe de um desses amigos ligou. E aí chamou. E aí, enfim, perguntou deles. E Morgan disse que eles não estavam juntos, que ele foi pra casa mais cedo e tal, enfim. Resumo da história: os amigos dele estavam mortos, né? Tinham morrido naquela. Tinham morrido esquiando, né? Brincando. E aí, eu não sei se algum de vocês já teve esse azar na vida, né? Mas eu já perdi amigos, né? Enfim, alguns amigos realmente tinham, né? Tinha um que tinha um problema psicológico e tal, não vou entrar nesse mérito. Mas eu perdi uma amiga, por exemplo, na faculdade, porque ela foi embora de carona. Tipo assim, 4 pessoas da faculdade, acho que na época morreram. Porque, cara, estavam dirigindo pra casa e, enfim, colidiram com um caminhão. E quando acontece isso com você, você fica chateado por muitas coisas, né? Primeiro que, pô, era seu amigo, né? Então você sente, cara, que acabou, né? Acabou pela amizade que vocês tinham e tudo mais. Você lembra que essa pessoa tem família, né? E que nenhum pai merece enterrar um filho nessa vida, né? É uma coisa que não deveria acontecer, né? E você pensa também quanto poderia ser você, cara. Essa pessoa não fez nada de tão errado, ela não correu nenhum risco desproporcional, ela só estava indo para casa, né, num carro com alguns amigos e não conseguiu chegar, né? Então, assim, o risco é aquilo que a gente não enxerga, né? E que, enfim, tem coisas que podem acontecer, cara, que às vezes a gente não tá no controle da situação o tempo todo, né? E isso é uma coisa que não vai mudar, né? Que não vai mudar. A sorte ou o azar, nesse caso, tem um peso muito grande, né? Eu vou ter que pausar esse vídeo aqui, porque eu vou fazer uma paradinha aqui. Daqui a pouco eu volto. O que mais, né? Credo, aquela história lá me deixou até emocionado. Mas o livro tem várias lições importantes, né? Tem uma que ele fala que a melhor narrativa é a que vence, né? E aí ele conta a história de Franklin Roosevelt. Mais uma vez, livro escrito por um gringo, né? A gente não precisa ir lá para os Estados Unidos para saber disso. A gente vê, por exemplo, o que está acontecendo hoje, né? Hoje o pessoal fala muito dessa guerra de narrativas e tudo mais. Só que nesse ponto eu percebo que tem sim uma mudança, tá? Que a gente vê que a esquerda ela cresceu e virou o que é no Brasil, né? O Lula já está no terceiro mandato dele por conta das narrativas, né? Quem lembra um pouquinho de história, ou quem não lembra, é só pesquisar, né? O Lula, quando começou, perdeu 3 eleições, né? Na época que ele era autêntico, na época que ele era um cara de verdade, né? Na época que ele era o que ele realmente pensava. E aí veio Duda Mendonça, era o marqueteiro dele, em 2002, e criou essa versão Lula Paz e Amor, né? Pela primeira vez o Lula começou a usar terno. Enfim, esse Lula que o pessoal conhece foi uma versão inventada, né? E aí ele criou essa versão, né, pacificadora e tudo mais.
Só que é difícil manter a narrativa que não é verdadeira na época da internet, né? Isso a gente percebe muito descaradamente. Você gostando ou não de Lula ou de Bolsonaro, tá? Está acontecendo um fenômeno que é o seguinte: o Bolsonaro ele é de verdade em uma época que ser de verdade vale a pena, né? Enquanto o Lula continua com aquela versão fabricada dele, né? E o pior, o Lula de verdade ninguém gosta, né? Então ele tá com esse problema sério, né? Mas mesmo em coisas que ele poderia aproveitar e ser de verdade, sabe? É igual, poxa, ele foi no hospital, né? Foi hospitalizado, porque tá com problema de saúde e tal, que é natural, né? O Lula é um senhor de idade que abusou aí de. Enfim, não vou nem falar que. Não sei se pode falar, né? Mas ele é um senhor de idade já, ele tá sofrendo aí com a idade. E ele foi pro hospital, né? E ele disse que não ia postar nenhuma foto feia, né? De muleta e tudo mais. Que uma fala totalmente capacitista, né? Se a esquerda fosse coerente, teria batido nele nesse momento. Mas enfim. Então, essa questão da narrativa o pessoal entende bem, né? O pessoal até abusa da narrativa a ponto de esquecer que lá no fundo, escondidinho, existe a verdade, né? E eles ignoram totalmente a verdade achando que conseguem construir uma narrativa. E hoje em dia você não consegue mais, né? Porque quando você tinha uma mídia só, era muito fácil você calar o outro lado, né? E só você era ouvido. Hoje em dia, cara, se o outro lado tem o direito de falar, né, fica muito difícil, né? Por isso que eles querem tanto, né? Censurar a internet, por isso que eles precisam prender o Bolsonaro. Porque, cara, se o Bolsonaro puder falar, qualquer narrativa cai por terra, né? Então, por que eu tô falando disso tudo, né? Porque essa é o caso mais emblemático que a gente tem hoje em dia para mostrar que essa questão da narrativa é verdade, sim. É melhor você contar a história, né, do que você ficar trazendo dados, porque as pessoas raramente sabem processar dados, né? Mas todo mundo reconhece o valor de uma boa história. Só que se você conta uma história que está totalmente descolada da realidade, as pessoas percebem também, né? Então, essa parte da narrativa tem que tomar um pouco de cuidado, né? Mas é real, tá? É real, isso existe mesmo. Enfim, essa história dele do Roosevelt, para mim, é interessante até, mas é mais interessante por quem é dos Estados Unidos, né? Para nossa realidade ela é um pouco descolada. Outra história, outra coisa interessante é que ele fala né, aproveita para falar da importância dos juros compostos, né? Que é uma coisa que também não muda nunca, né? Ele fala também das pequenas coisas que a gente não presta atenção, né? Então, um exemplo que ele deu é que, cara, quando foram fazer uma construção lá nos Estados Unidos, as pessoas as pessoas tinham medo de morrer pelos acidentes da obra em si. E na verdade o que mais matou pessoas naquela época foi a malária, né? Então coisas pequenas ali que a gente às vezes que não estão às vezes no nosso radar são as que podem fazer a diferença, né? E aí ele fala muito dos juros compostos, né? Que é outra coisa que o pessoal de finanças já sabe, né? Outra coisa que o pessoal de finanças já sabe, os ciclos do mercado, né? O mercado vai do medo para a euforia, isso se reflete nos preços e não necessariamente faz sentido do ponto de vista econômico, né? É essa hora aí que uma pessoa que sabe o que está fazendo pode se aproveitar desse ciclo de mercado e fazer, enfim, às vezes comprar coisas baratas ou vender coisas que estão caras demais, né? Por causa da euforia do mercado, né? Mas, gente, mais uma vez, se tudo isso é óbvio, é o mesmo de sempre, por que que é legal trazer isso, né? E na introdução no prefácio do livro ele fala muito bem, né? Ele conta, ele conta que o pessoal estava preocupado com a crise, e aí perguntaram para Warren Buffett o que ele ia fazer nessa crise. Aí o Buffett falou: Você sabe qual era o chocolate mais vendido em 1930? Não, não sei. Ah, o Snickers. Acho que era o Snickers. E você sabe qual é o chocolate mais vendido hoje? Não, também não sei. Continua sendo o Snickers, né? Então, assim, o recado é, cara, tem coisa que, sabe, crise vem, crise vai, mas tem coisas que não vão mudar. Agora, outro ponto, que ele também cita no prefácio, né?
a Amazon, ela falou, cara, eu imagino que daqui a 20, 30, 40 anos as pessoas vão querer que a encomenda delas continue chegando rápido, chegue cada vez mais rápido e que o preço seja cada vez mais barato. Se eu sei que isso vai continuar sendo do jeito que é, eu posso preparar aqui minha fábrica para isso, né? Então é isso, né? Tem coisas que não vão mudar. E esse foi um clique importante que deu pra mim, porque, cara, hoje em dia o pessoal tá querendo fazer videozinho de 1 minuto no máximo, 20 segundos, com inteligência artificial, fazendo tudo, né? Pra pessoa não ter que fazer nada, e clone, não sei o quê. E, cara, ainda existe gente fazendo vídeo, né? Desse jeito preguiçoso que eu tô fazendo, e gente ganhando dinheiro com isso, né? Então, assim, talvez exista uma inteligência em você se aproveitar das coisas que não mudam pra conseguir ter algo consistente, algo de longo prazo. Porque, cara, se você sempre quiser a nova onda, você nunca vai construir nada grande, né? As ondas vão e vêm e você, enfim, vai ficar pulando de galho em galho e pode não conseguir nada, né? Tem gente que se dá bem com isso, né? Tem gente que consegue mudar mais rápido de caminho. Eu, cara, demoro pra conseguir me adaptar, pra conseguir botar um ritmo de trabalho. E aí, quando você consegue, tem que mudar de onda. Pra mim é difícil, pra mim é difícil fazer isso. Eu fico imaginando o pessoal que montou uma paleteria mexicana e montou, foi lá 3 meses ganhando dinheiro, já teve que fechar e já teve que abrir uma quadra de beach tênis. Cara, eu acho muito difícil trabalhar desse jeito, né? Mas enfim, então o que eu acho legal desse livro é olhar para as coisas, você pensar na sua vida, né? Quais coisas que continuam o mesmo de sempre e talvez pisar no freio e construir algo que daqui a 20, 30 anos ainda vai ser relevante. Um abraço para vocês e boa viagem.